Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Estamos aqui na nossa coluna Educação na Cidade para comentarmos hoje o Censo da Educação Brasileira que foi divulgado nessa quinta-feira pelo INEP. Esse censo traz para a gente uma amostragem de como se encontra a educação brasileira hoje. E eu já começo pelo estado de Pernambuco. Nesse censo, um dado que nos chama muito a atenção é que dos estados brasileiros que mais têm escola de tempo integral, Pernambuco lidera no ensino médio, Ceará no ensino fundamental, mas os 5 estados que estão na frente nesse ranking são todos estados nordestinos. Isso vai reverberar, sem sombra de dúvidas, nas taxas de aprovação das grandes universidades no Brasil. Nós vamos averiguar que aqui no Nordeste nós temos um sucesso muito grande dos nossos alunos de educação integral de uma forma geral. Inclusive agora, dois alunos, um de Santa Cruz do Capibaribe e outro de Palmares, passaram na maior universidade brasileira no que diz respeito à avaliação do ranking internacional das universidades, da USP. Inclusive, o aluno de Santa Cruz do Capibaribe, ele passa na 6ª colocação para o curso de Direito, que é um curso altamente concorrido naquela universidade. Então, esse é um bom resultado. E corroborando isso nesse esteio, nós vamos encontrar a rede municipal de Recife, da cidade do Recife, também ampliando a sua rede de tempo integral, para poder também melhorar a qualidade educacional na cidade. Isso é muito bom. Nós conseguimos perceber que a maioria dos estudantes brasileiros estudam em escola pública, segundo os dados do censo que foi divulgado, sendo esse percentual acima de 65%. Nós vamos encontrar que em torno de 33% dos alunos estão matriculados na educação privada, sendo que metade desses alunos matriculados, 50% deles, recebem algum tipo de bolsa, algum tipo de auxílio que também advém do poder público. Então, nós temos aí a presença do poder público, tanto nas escolas em que ele custeia de uma forma geral, como também nas escolas em que ele dá algum tipo de aporte financeiro, algum tipo de auxílio nesse processo de manutenção desses alunos na escola através de bolsas que são totais ou bolsas que são parciais. Nós vamos encontrar outro dado muito curioso, que é o crescimento das escolas em tempo integral, que nós começamos a falar delas. Por que a escola em tempo integral é importante? Nela os alunos passam 7 horas ou mais. Essa educação é uma educação muito mais abrangente, onde não se compreende apenas o aspecto da sala de aula, mas a educação para o esporte, a educação nas artes também faz parte, a educação para a cidadania faz parte do arcabouço dessas escolas. Então, eles têm um processo formador muito mais profundo. Inclusive, muitas dessas escolas possuem atividades vinculadas à pesquisa, à extensão e à inovação tecnológica que hoje são tão valorizadas, até por ser um preceito constitucional, dentro das universidades. Chama a atenção também um dado muito importante, que em torno de 91,2%, se não me falha a memória, dos alunos em idade escolar de 15 a 17 anos estão matriculados no ensino médio, o que é uma boa notícia, porque nós sempre falamos sobre aquela perspectiva desse indivíduo que deveria estar no ensino médio, mas ele é nem trabalha e nem estuda, e ele termina sendo um grande problema nacional. Então, essa taxa, ela diminui um pouco, né? Porque nós falávamos numa taxa de 10%, mas ela ainda é muito alta. Nós estamos falando de uma taxa que se aproxima de 9%. Então, a gente ainda precisa ter um trabalho muito grande com esse aluno que deveria estar na escola, estar fora da escola, nessa devida faixa escolar. Outro dado que para a gente também é extremamente relevante é que nós vamos encontrar nos índices de desistência e repetência escolar, tá? Um aumento em relação ao sexo masculino do que em relação ao sexo feminino. Essa medida é feita exatamente nesse indicador sexo, e nós vamos encontrar homens abandonando a escola, inclusive dependendo da faixa. Nós vamos encontrar, por exemplo, isso no final do ensino fundamental, no dobro do que as meninas. Então, a gente está falando aí de um sexo que precisa ser estudado. Por que esses meninos estão abandonando a escola? É porque eles estão desinteressados? É em virtude de trabalho, de necessitar auxiliar a família? O que está acontecendo com esse jovem que abandona a escola? Então, para que servem os resultados de um censo? Ora, quando a gente vê assim, que a nível geral cresceu
a educação integral no Brasil de 13% para 17%, isso é uma notícia muito boa. Mas a gente consegue perceber, dentro do universo de 100% das escolas, o quão longe nós ainda estamos de um indicador, de fato, de qualidade, que possa melhorar a educação brasileira. Então, é um caminho que ainda tem muito para ser construído. Durante os últimos anos, o Brasil perdeu muito tempo com discussões ideológicas. Durante muito tempo, o Brasil perdeu muito tempo com discussões irrelevantes, quando nós poderíamos estar voltados para um processo muito mais sério, de um planejamento de melhoria na educação. Recentemente, fizemos uma coluna falando sobre o uso do celular na escola e defendíamos a nossa posição naquele determinado momento. Mas é importante ressaltar que nesse censo, nós descobrimos que apenas 55% dos professores receberam algum tipo de capacitação. Eu não estou nem dizendo que a capacitação foi boa, para a utilização de novas tecnologias em sala de aula. Então, nós precisamos muito avançar dentro de um universo cada vez mais tecnológico, em que a escola ela tem que ser significativa para esse aluno, senão nós vamos ampliar o percentual de nem. Então, boas notícias com ampliação da rede de educação em tempo integral aqui no estado de Pernambuco, também a nível Brasil, mas ainda é muito longo o desafio relacionado à qualidade na educação nesse país. Nós precisamos de uma política de Estado e não de uma política de governo. Uma política que, independentemente de quem esteja na presidência da República ou na Secretaria de Educação, ela continue sendo aplicada. Porque só assim nós teremos, de fato, uma qualidade educacional boa no nosso país, uma educação que efetivamente funcione. E no mundo cada vez mais tecnológico, é preciso que esse aspecto seja levado em consideração. Precisamos ampliar o nosso acesso à internet e precisamos que os nossos alunos saibam utilizar de forma correta a internet. Então, é aí um apelo, né, para os nossos gestores públicos que, de fato, olhem para a educação baseado nesses dados para promover uma política de inclusão, porque a educação é isso, é uma política de promoção, de inclusão e justiça social. Um bom final de semana a todos.